Sentimentos e emoções que nós. Epígrafe do texto diz, página 405, a quem tem a Bíblia do culto: Davi deseja edificar um templo ao Senhor.
E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Vamos repetir o versículo de número 2 no tempo 3. 1, 2, 3. Disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Bem, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor Deus, a tua igreja. Senhor Deus, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, aprender mais, Senhor Deus, dos teus mistérios, dos teus ensinamentos. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha ser guardada na tábua do nosso coração. E muito mais que ouvir a tua palavra, Senhor Deus, que possamos também executá-la, Senhor Deus, no nosso dia a dia. Faça-nos, ó Pai, ser bênção na vida de pessoas, ó Pai, aprendendo, Senhor Deus, da instrumentalidade da tua palavra. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia transformado, Senhor Deus, edificado através do teu Espírito Santo. Fala conosco aquilo que deseja o teu coração, Senhor Deus. É isso que nós oramos e te agradecemos. No nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus. E nós dissemos amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, irmãos, o plano de Deus para a sua vida. Olha para alguém e fala assim: Deus tem um plano para a sua vida. Na sua vida. 2 Samuel, o livro que nós lemos, capítulo 7, versículo 1 e 2, vai dizer que agora a arca já havia chegado na casa de Davi, no palácio. E Davi agora é um homem rico. Davi já não é mais fugitivo, não está mais fugindo de Saul. Davi não dorme mais em caverna, não mora em caverna. Os seus familiares, seu pai, seus irmãos não precisam mais vender animais para grandes donos de terra. Eles não dormem mais no chão. Davi agora é um rei. Davi agora é poderoso. E Davi agora é respeitado. Respeitado não só apenas pela nação de Israel, mas Davi agora é respeitado inclusive pelos seus inimigos. E Davi ele chega no ápice da sua vida. Davi chega no ponto mais alto da sua vida. E quando ele vai sentar na cadeira de rei lá em Jerusalém, ele recebe uma coroa sobre a sua cabeça. Ele já tinha recebido em Hebron. Durante 7 anos ele é rei em Hebron, na tribo de Judá. E agora ele vai ter mais 33 anos como rei em Jerusalém, na nação santa. Ele recebe uma coroa, mas ele olha para cima, ele olha para o céu e ele sabe que acima da coroa de rei, acima do status de rei, acima do seu poder político, acima do seu respeito entre os homens, acima do seu poder econômico, existe um Deus. E ele vai compartilhar um plano de Deus que ele colocou no coração dele. Ele vai falar: olha, Natã, eu moro em um palácio, eu moro em um lugar feito de cedro, e a arca de Deus que era colocada no tabernáculo, e a arca de Deus que era colocada na tenda, está atrás de cortinas. Ou seja, a arca que representa a habitação de Deus mora dentro de uma tenda. E ele olha para o palácio. Ele sabe que foi Deus que colocou ele nesse palácio. Ele sabe que foi Deus que ergueu ele para ser rei de Israel. Ele não se conforma com Deus morando atrás de cortina e ele morando no palácio. Vai dizer a palavra então no versículo de número 3, no capítulo 7, que Natã, ele vai chegar para o rei Davi e vai falar assim: então faça conforme o seu coração. Primeira coisa que eu quero que você aprenda: todo profeta está debaixo de uma visão de Deus, de uma revelação de Deus.
todo profeta, toda pessoa que tem acesso ao microfone para pregar a palavra de Deus, ele tem que estar com o coração voltado para Deus, ele tem que estar com o seu sentido, com as suas emoções voltadas para Deus. E a primeira coisa, antes de tudo, ele tem que orar para falar aquilo que Deus deseja falar. A vontade de Davi de fazer uma casa para Deus é um plano maravilhoso, é uma coisa boa, é uma boa ação, é reconhecimento do Deus que ele serve, que ele está servindo. Ele sabe que se não fosse Deus, ele não estaria ali. Mas ele vai chegar e vai compartilhar com o profeta, e o profeta vai dizer de imediato: olha, Davi, boa essa ideia, bom esse plano, então faça conforme o seu coração. Se os irmãos estão aí com a Bíblia aberta, ou o irmão Adriano puder colocar, versículo de número 4. Aquilo que o profeta falou não era aquilo que Deus queria falar para Davi. Aquilo que o profeta profetizou na vida de Davi não era o que Deus queria para a vida de Davi. Vai dizer a palavra que, porém, sucedeu que naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, o profeta, dizendo: vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-eias tua casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o povo, sobre Israel. Sabe o que Deus está falando para Davi? Eu não preciso de casa, Davi. Quem precisa de casa é você. Eu me agradei daquilo que você se propôs a fazer para mim, mas eu não preciso de casa. Quem precisa de casa é você. É isso que Deus está falando. Então, o plano de Davi, compartilhado com Natã, é uma coisa boa você querer honrar a Deus, sim ou não? Sim. É uma coisa boa você que está morando num palácio e saber que Deus mora em tabernáculo e em tenda, é uma coisa boa, sim ou não? Mas só que os nossos planos, presta atenção nisso, os planos que o homem tem estão limitados à nossa humanidade. Todo e qualquer plano que nós façamos, por melhor que seja, está limitada à nossa visão. Nós enxergamos só o que nós vemos. Deus enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. Aleluia. Então, antes de ter uma ideia boa, antes de fazer alguma coisa, você deve orar a Deus e pedir para Deus: será que isso que parece ser bom para mim está alinhado com a sua vontade sobre a minha vida? Antes de fazer algo que você julga ser óbvio, você vai perguntar a Deus. Todo plano, toda coisa que você for fazer, todo trabalho que você for começar a fazer, todo empreendimento que você for começar a fazer, primeira coisa, coloque o Senhor. Pergunte para Ele: será que eu devo fazer? Ou será que eu não devo fazer? A vontade de Davi é boa. A intenção de Natã, então, em apoiar Davi também era melhor. Mas ambos esqueceram de saber a opinião do Senhor. Então Davi, ele não se conformava. Eu moro no palácio e Deus entenda. E a arca deveria, na cabeça de Davi, ter um lugar de honra. Eu pergunto para você mais uma vez: o plano de Davi é bom? É digno? Mas será que Davi, que vai ser a escolha de Deus para fazer o tempo? Ou Deus tem outra pessoa preparada para fazer o tempo? Deus, irmãos, Ele não trabalha com óbvio.
Deus ele não trabalha com a razão humana. Deus ele não trabalha com cronos do homem. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são bem mais altos do que os nossos. Então, antes de começar a querer fazer algo, pergunte: Deus, o Senhor está no negócio? Quem está entendendo, diga amém. Amém. À noite, então, Deus revela ao profeta a vontade dele. E a resposta de Deus, repita comigo, a resposta de Deus foi contrária do que o Davi e o profeta esperavam ouvir da boca de Deus. Nem sempre a resposta que você acha que Deus vai te dar é a resposta que você vai querer escutar. Ó Deus, o rapaz é bonito, nossa, ele é lindo. Só que Deus tem preparado um feinho para você, cheio do Espírito Santo. Um gordinho crente para você, cheio do Espírito Santo de Deus. E de repente não é esse bonitão, esse malhadão que vai fazer com que você seja feliz. De repente você vai orar para Deus: olha, me dá um bonitão de 1,90 m. E aí Deus vai te dar um baixinho, gordinho, mas que vai te amar até o final da sua vida. Mesma coisa o homem, ele vai ficar espelhando: mas eu quero uma mulher assim, eu quero... E Deus vai te dar uma mulher crente, uma mulher sábia, uma mulher que vai edificar a sua casa, uma mulher que vai orar por você. Então nem sempre aquilo que a gente vê é o que Deus quer que nós vivamos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Diga assim: devemos ter cuidado com o óbvio quando se trata das coisas de Deus. O próprio Davi, ele veio de uma família de 8 pessoas. Família de quantas pessoas? 8. Na cultura judaica, alguém que nascesse por oitavo teria que esperar o primeiro morrer, o segundo morrer, o terceiro morrer, o quarto morrer, esperar o quinto morrer, esperar o sexto morrer, esperar o sétimo morrer, para ele ser alguma coisa. Aí Deus olhou e falou: eu não quero o primeiro, eu não quero o segundo, eu não quero o terceiro, eu quero esse daí, baixinho, vermelho, cheio de sujeira de ovelha. É esse que eu quero fazer ele não é alto, ele não tem cara de guerreiro, ele não usa lança, pelo contrário, ele usa uma harpa. Mas é esse que eu quero, é esse que eu escolhi para ser rei de Israel. Então Deus, ele nunca vai lidar com o óbvio. Ele sempre vai lidar com aquilo que o homem não consegue enxergar, que o homem não consegue ver. Porque a visão de Deus, ela consegue ver no começo aquilo que vai acontecer no fim. Vou dizer de novo. Enquanto você está vendo só o começo, Deus já está lá na frente, vendo o que vai dar. Enquanto você está pensando só naquilo que você vê, pela sua onisciência, Deus já sabe aquilo que é melhor para você. Deus já sabe aquilo que vai te fazer continuar aos pés dele. Porque muitas vezes uma pessoa não é abençoada em uma área. Por quê? Porque Deus sabe que se abençoar aquela pessoa naquela área, aquilo vai se tornar um Deus na vida daquela pessoa. Então Deus não permite aquela pessoa viver aquilo. Então quer dizer, todos nós temos uma promessa, todos nós temos bênção para receber, mas Deus primeiro tem que nos preparar para Ele vir e entregar a bênção. Ele vir entregar a bênção. Então, diga assim: muitos crentes. Diga mais alto: muitos crentes seguem os seus planos sem consultar o Senhor. Muitos de nós aqui, irmãos, já fizemos coisas erradas achando que estavam fazendo coisa certa e colocando Deus ainda no negócio sem antes consultá-lo. Alguém está comigo? Diga amém. Quantos de nós já fizemos escolhas erradas pensando que Deus estava no negócio, ou tentando colocar Deus naquilo que nós nem tínhamos ainda chamado Deus?
Porque eu vou dizer uma coisa para você: tudo que vem de Deus permanece. Vou dizer de novo para você: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém. Não há homem nenhum que feche uma porta que Deus abre, e não há homem nenhum que abra uma porta que Deus feche. Você lembra da arca do Senhor? Os homens até tentaram entrar. Noé, de repente, eu vou conjecturar aqui, viu um parente, olha, coitado dele, vou tentar abrir, mas a palavra vai dizer que foi Deus que fechou por fora. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não tem sombra de variação e é certa. É certo, é certo. Abra sua Bíblia lá, ou se o irmão Adriano puder colocar para a gente adiantar o tempo aí, Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso de número 5. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Salmo 37, verso de número 5. O presbítero Leonardo vai estar lendo esse salmo para nós. Salmo 37, verso 5. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, não a minha vontade, não o meu desejo. Primeiro eu entrego ao Senhor, depois eu confio nele, e o que precisar fazer, Ele fará por mim. Senhor, prepara então um jovem, prepara a esposa para mim. Deus vai colocar algum ambiente, Deus vai criar alguma situação que o Espírito Santo vai fazer você orar e falar: é essa. Olha, prepara o esposo. Deus vai criar alguma situação, vai criar algum ambiente que você vai olhar e vai falar: é esse. Olha, eu estou querendo comprar um carro. Deus vai criar alguma situação, vai criar algum ambiente que Deus vai falar para você: é esse carro que você quer. É essa casa, é esse terreno, é desse jeito que eu tenho que fazer, é esse caminho que eu tenho que andar. Não sei quantos aqui, mas de repente alguém sai de casa, de repente você faz o mesmo caminho de rua, mas aí o Espírito Santo te alerta e fala: não vai para esse lugar. Aí quando você chega em casa, você ficou sabendo que houve um acidente naquele lugar. Já aconteceu com alguém aqui? Você não foi, você não entrou naquele avião, você não entrou naquele ônibus, e de repente você descobre que naquele avião o avião caiu, e o ônibus que você entrar capotou. Alguém já aconteceu isso aqui? Isso é Espírito Santo de Deus avisando alguém. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os planos da sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você pode glorificar a Deus por essa coisa? Então muitos crentes, muitos de nós, irmãos, seguem seus planos às cegas. Sabe o que é seguir às cegas? É não ter direção daquele que pode te dar direção, é não pedir a opinião daquele que conhece todas as coisas, é não orar para aquele que pode abrir qualquer porta, mesmo aquela que esteja fechada. Na noite de hoje, Deus está falando através da vida de Davi. Deus tem planos para nós que são alinhados com a vontade dele. Oração do Pai Nosso: faça conforme a tua vontade e não a minha. Foi isso que o próprio Jesus orou no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice. O Senhor se calou, Jesus entendeu. Então faça conforme a tua vontade.
O caminho parecia tortuoso, o caminho parecia pesado, o caminho parecia ser só de sofrimento, mas a cruz, o sepulcro, não foi capaz de parar o plano de Deus na vida de Jesus. Não foi. O caminho parecia difícil aos homens, impossível. Vai morrer, mas só que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Diga assim: Davi foi obediente à voz de Deus e inicia a preparação para a construção do templo. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvir a Deus e aos mandamentos seus e obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Bendito será na terra, bendito será no campo. Davi, obedecendo a Deus, começou a fazer o templo. Era a vontade dele. Era a vontade de Davi fazer o templo. Mas só que Deus vai fazer uma aliança com Davi e também vai fazer uma aliança com a sua descendência. Então o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que tudo que começa em nós não para em nós. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: tudo que Deus vai fazer na sua vida não vai terminar na sua vida. Vai continuar sobre a sua descendência. Vai continuar sobre os seus filhos. Vai continuar sobre os seus netos. O plano de Deus para a minha vida não encerra em mim. Deus então vai aproveitar a vontade de Davi de fazer o templo, o desejo de Davi de fazer o templo. Deus vai se agradar da obediência de Davi, ouvir a voz de Deus para a vida dele. E Deus agora vai fazer uma aliança chamada aliança davídica, a última aliança antes da nova aliança de Jesus. A primeira aliança foi com Adão, a segunda aliança foi com Noé, a terceira aliança foi com Abraão, a quarta aliança foi com Moisés, a quinta e a última aliança do Velho Testamento foi com Davi. E essa aliança de Davi vai chegar até Jesus, porque Davi vai ser conhecido como antecessor de Jesus. Você vai ver que o cego de Jericó vai dizer assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque agora Deus vai fazer uma aliança não só com Davi, mas com toda a sua descendência. Tudo aquilo que começa em você na obra de Deus vai atingir a sua descendência. Você vai ser abençoado na sua vida e os seus filhos serão abençoados através da sua vida. Tudo aquilo que nós plantamos na casa de Deus não fica parado em nós. Quando nós descemos à sepultura, a obra de Deus continuará sobre a vida da nossa descendência. Aleluia. Irmão Adriano, coloca aí Isaías capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo de número 7. Isaías 9, versículo de número 7. Isaías 9, versículo de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus: do incremento desse principado e da paz não haverá fim, não haverá fim sobre o trono de a sua história não vai ter fim. A sua história com Deus não vai ter fim. Vou dizer de novo até você acordar: o que você está fazendo aqui hoje não vai ter fim. Vai chegar nos seus filhos, vai chegar nos seus netos. As pessoas vão lembrar daquilo que você fez dentro da casa de Deus. Olha o que diz, o profeta Isaías falando isso. Sabe quanto tempo antes de Jesus? 700 anos antes da vinda de Jesus. É por isso que o profeta Isaías é chamado profeta messiânico. Isso é profeta, irmãos. Aleluia. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar
o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Lucas capítulo 1, versículo de número 32. Lucas capítulo 1, versículo de número 32. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Guarda isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não vá fazendo de qualquer jeito. Antes de realizar alguma coisa, antes de tomar alguma atitude, consulte a voz do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 32. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora eu começo a pregar para você. Fiz uma introdução para você entender, e agora eu começo a pregar a palavra. Dentro disso que nós estamos lendo hoje, na casa de Deus, aprendendo através da vida de Davi, dos planos de Deus sobre a vida de um homem, a primeira coisa que eu quero que você saia daqui gravando, diga assim: o plano humano é limitado. A nossa visão reflete a nossa humanidade. Nenhum plano que o homem tem no seu coração é perfeito. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Mas o nosso coração tem que estar em Deus e não na nossa vontade. Por que meia meia? Meia é o número do homem. É o número do homem. E o número do homem é imperfeito. É imperfeito. Nós humanos somos imperfeitos. Nós não sabemos tudo. Então nós temos que estar alinhados à nossa vontade a Deus. O capítulo 7 que nós lemos, o versículo 1 e 2, vai dizer que Davi tinha um plano, mas o plano de Davi não era aquilo que Deus queria para a vida de Davi. Talvez você que está aqui me escutando hoje, aqui sentado, ou vai escutar depois pelo YouTube, talvez você está batendo tanto nessa tecla, você está tentando tanto fazer diferente. Deus está falando para alguém aqui: coloque-se na posição que Deus quer que você esteja. Aí a bênção vai te enriquecer e não vai te trazer dores. Há pessoas que não dormem porque escolheram viver uma vida que Deus não tinha para ela. Há pessoas que são infelizes daquilo que estão fazendo, sabe por quê? Porque esse lugar não era para ela. Há pessoas que foram escutar o seu coração ao invés de escutar a voz de Deus, e por isso sofrem até hoje. Comece a escutar a voz de Deus. Segunda coisa, o plano de Deus, a onisciência de Deus já vê as coisas no começo e já consegue também ver o fim das coisas. Olha o capítulo 7, versículo 8 até o versículo de número 11, olha o que diz a palavra. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E eu fui contigo por onde quer que fosse, eu destruí os teus inimigos. Veja que Davi está vivendo um tempo de paz e prosperidade. Eu destruí os teus inimigos diante de ti, fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no teu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o afligiram como dantes. Agora olha o versículo 11: e desde um dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Agora o versículo 12, olha como Deus vê lá na frente: quando teus dias forem completos
e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, ou seja, a tua herança, o teu filho, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Sabe o que Deus está falando? A pessoa que eu escolhi para fazer uma casa para mim não se chama Davi, se chama Salomão. Muitas das vezes você se pergunta, mas o óbvio seria que fosse Adonias, o filho mais velho de Davi, que fosse herdeiro do trono de Davi. Adonias, que é o mais velho, que veio antes, ele teria que ser o sucessor do rei. Mas Deus nunca vai ver capacidade humana em ninguém. Deus vai ver o coração de uma pessoa. Deus olhou e falou: Adonias não tem coração para levantar um reino para mim, para levantar um templo para mim. Mas eu vejo no seu filho, filho de Betseba, aquele que falaram que você adulterou, é nesse filho, nesse Salomão, é nesse Gededias que eu vou morar dentro da casa, ou seja, o templo de Salomão. Talvez você está aqui, Deus te colocou em uma posição, você está perguntando, mas tem tantas pessoas melhores que eu, tem tantas pessoas mais capacitadas que eu, tem tantas pessoas que conhecem mais do que eu, mas Deus nunca vai olhar a capacidade humana, Deus vai olhar a disponibilidade para fazer a sua obra. Aleluia! Disponibilidade. Diga assim: enquanto eu só vejo o começo, Deus já está enxergando o fim. Deus é como um pai, sabe, um pai e uma mãe que fala assim: ó, não anda com esse daí não, viu? Não vai dar coisa boa. Olha, namora esse rapaz não, tá vendo? Eu já estou vendo, você só está vendo beleza, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de acordar cedo. Olha, presta atenção. E aí a pessoa: não, eu quero. Lembra Salomão? Manoá vai falar: olha, você é nazireu, você é separado, você não pode tocar em coisa morta, você não pode beber bebida forte, você não pode casar com mulheres que não sejam da tribo de Israel. O que Sansão vai fazer? Tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque não ouviu o conselho do Senhor que foi falado através da sua mãe para o seu pai Manoá. Deus está falando: pense antes de falar, e pense antes de agir, e ore antes de tomar uma decisão errada. É isso que Deus está falando aqui nessa noite. É para mim, é para você. Não vá atropelando as coisas. Entra no seu quarto secreto, ora a Deus, e Ele falará a melhor resposta para você. Alguém está comigo? Diga amém. Diga assim: o plano de Deus continua sem eu mesmo. O plano de Deus não depende nem de mim, nem de você para continuar. O plano de Deus, ele continua. Olha o versículo de número 12 até o 17. Olha o que diz a palavra: quando teus dias forem completos, ou seja, Davi, você vai morrer, mas o meu plano continua. É isso que Davi está falando. Forem completos, eu vou erguer das suas entranhas, seu filho vai reinar no seu lugar. E aí o versículo 13, está vendo a casa que você quer fazer para mim? Não vai ser você que vai terminar, mas vai ser o seu filho que vai edificar a casa. Olha o versículo 13: e esse edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigo-la-ei com vara de homens, com açoites de filho de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. O que eu entendo aqui, irmãos, é que se Davi não tivesse ouvido a voz de Deus,
o plano de Deus terminaria nele e não chegaria aos seus descendentes. Quem está comigo, diga amém. Se Davi quisesse fazer do jeito dele, os planos de Deus não alcançariam a família dele. Mas por Davi ouvir a Deus, respeitar a vontade de Deus, os planos de Deus sobre a família dele se tornaram perpétuos, ou seja, para sempre. Chegaram até o Messias. Davi é da tribo de Judá. Davi antecedeu a chegada do Messias. Sabe aonde terminou o reino de Davi, que nunca vai terminar? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Davi era rei, mas a tribo de Judá teve o rei dos reis. Aleluia. O que eu entendo aqui, irmãos, é que quando damos ouvido à voz do Senhor, Deus abençoa toda a minha geração. Toda a minha geração. Alguém está entendendo, irmão? Diga amém. Diga assim: o plano de Deus nos mostra quem somos. Olha aqui o versículo de número 18. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxesse até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e isto, o costume dos homens, ó Senhor Jeová. Davi está falando assim: o Senhor me trouxe muito longe, eu não merecia viver nem metade daquilo que o Senhor me proporcionou viver, e é por isso que eu ardia no meu coração fazer uma casa, entregar no final da minha vida um sacrifício maior para o Senhor. Você perceba que ninguém, nem Moisés, nem Josué, ninguém se prontificou a tirar a arca de trás das cortinas, mas Davi, quando chegou no ponto máximo da vida dele, quis fazer uma casa melhor para Deus. Alguém está entendendo? Diga amém. E aí o próprio Deus conversa com Davi e ele se contenta, ele vai dizer assim: quem sou eu para viver tudo aquilo que o Senhor me proporcionou viver? Presta atenção naquilo que eu estou falando para você hoje, igreja. Quem somos nós para podermos estarmos assentados aqui nessa igreja? Éramos pecadores, não conhecíamos a Cristo, destituídos da glória de Deus estávamos, mas Deus nos permitiu entrar dentro da casa dele. Deus nos permitiu ser chamados de filho dele. Então não despreze essa dádiva que Deus colocou para você. Então, caminhando para o final, diga assim: o plano de Deus nos dá segurança. Quando você ouve o plano de Deus para a sua vida, te dá paz naquilo que você faz. Não fica nada pesado. É algo que te enche de satisfação e alegria. Olha o versículo de número 28 e 29. Agora, pois, Senhor Jeová, é Davi falando para Deus: tu és o mesmo Deus. É o mesmo Deus do pasto, é o mesmo Deus de trás das manadas, é o mesmo Deus. É o mesmo. Davi já tinha Deus no pasto. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de mim, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Perceba que Davi já entendeu. Olha, a minha intenção é boa, mas os planos que Deus tinha para a minha vida é que eu chegasse até aqui. Daqui para frente os planos serão na vida do meu filho Salomão. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que Deus te colocou na posição que você deveria estar. Permaneça na posição que Deus te colocou. Aleluia. Não queira mudar conforme a sua vontade. Ouça a voz de Deus na sua vida. Ouça os
planos de Deus para a sua vida. Isso vai gerar o quê? Davi está vivendo tempos de paz, prosperidade e está sendo respeitado. É profundo isso que eu estou falando aqui. Eu não abri a Bíblia e falei, vai essa hoje, não. Isso aqui é fruto de ontem à noite, é fruto de hoje à tarde, é fruto dos intervalos que eu tive. É Deus falando para a sua igreja nessa noite. Eu tenho planos para a sua vida. Aos meus anjos eu já dei ordens a seu respeito. Eu tenho pensamento de paz e não de mal sobre a sua vida. Sabe para quê? Para dar o fim que você desejou. Fim de paz e não de guerra. Diga-se, o não de Deus nos ensina. Aprenda a ouvir o não do Senhor. O não de Deus é o não de um pai. Você não vai por quê? Porque você não vai. Se você vai, você quebra a cara. Aprenda a ouvir o não de Deus. Aí eu estou com vontade de fazer isso, mas Deus está falando para mim. Segura. Eu já conheço o filho. Alguém está entendendo a palavra? Amém. Fique de pé nessa noite. Eu quero que você repita assim comigo, ó, por melhor que seja a nossa intenção, ela é limitada. Terceira coisa que eu quero que você guarde hoje: o melhor para nós pode não ser o melhor para Deus. Presta atenção nisso. O melhor para nós pode não ser o melhor para Deus. E a terceira coisa: o melhor lugar da minha vida, diga, o melhor lugar da minha vida deve ser sempre onde Deus quer que eu esteja. O melhor lugar da minha vida deve ser sempre aonde Deus quer que eu esteja. É o melhor lugar. E para encerrar, diga assim: eu pertenço a Ele e não a mim mesmo. Sabia que você foi comprado? E todo mundo que foi comprado pertence ao comprador. Ele nos comprou com sangue naquela cruz. Ele derramou o seu sangue por amor a nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, há caminhos que para o homem parecem certos, mas que para o Senhor não é proveitoso. Tua palavra diz, ó Pai, que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. E nessa noite, Senhor Deus, nós viemos aqui na tua casa para ouvir uma direção sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, Senhor Deus. Nos ensina a ouvir, Senhor Deus, a tua voz. Nos ensina a ter discernimento espiritual, Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor Deus, a entregar os nossos caminhos, as nossas vontades, os nossos desejos, Senhor Deus. E nos ensina, ó Pai, a andar conforme a tua vontade sobre a nossa vida. Nos ensina aquilo que o apóstolo Paulo aprendeu. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nos ensina, Senhor Deus, assim como o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer para quê? Para a minha vontade. Que nessa noite, Senhor Deus, nesse simples ensinamento da sua palavra, Senhor Deus, que nós possamos aprender com o rei Davi, que até queria edificar um templo para o Senhor, mas o Senhor queria um outro plano na vida dele, que ele servisse de exemplo para o seu filho, e que no seu filho fosse edificado aquilo que o Pai queria. Nós entendemos, ó Pai, que se andarmos na vontade de Deus, se andarmos conforme a vontade de Deus, a nossa família será abençoada. Nós entendemos, ó Pai, que os nossos filhos seguem aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós falamos.
palavra, a nossa obra dentro da casa de Deus. Pai, que a tua palavra fale aos nossos corações e permaneça na tábua do nosso coração, Senhor Deus, e que possa ser, Senhor Deus, prática sobre a nossa vida. Nos ensina a ouvir a tua voz, nos ensina a caminhar conforme a tua direção, Senhor Deus, e com certeza seremos abençoados. Teremos a bênção que enriquece e não traz consigo dores. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Leva-nos em segurança e em paz para a nossa casa, Senhor Deus. Livra do homem mau, do acidente, Senhor Jesus. É isso que nós oramos e te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus. E aqueles que foram abençoados, aplaudam o Senhor nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe, que você tenha aprendido algo com essa palavra. Amanhã nós temos o